A paz do Senhor a todos, passando aqui para falar um assunto extremamente importante, que se a gente for estudar, for debruçar para meditar, vai nos ajudar a entender as profecias, entender o arrebatamento, entender o fim dos tempos, entender para quem que eram as promessas, os profetas, para a igreja, para os judeus. Então isso aqui é de extrema importância e eu vou estar trazendo esse assunto aos poucos para que a gente possa compreender de maneira profética o que significa tudo isso, tá? Então, primeiramente, eu coloquei aqui Israel, coloquei as suas duas esposas, Lia e Raquel, ou Leia em outras versões, né? Tem as escravas Zilpa e Bila, que também foram dadas a Jacó, que são chamadas de concubinas, não são esposas, mas concubinas. E depois tem os filhos logo abaixo que eu fui colocando aqui. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que tem um primogênito aqui de Jacó, os direitos de primogenitura de Jacó, que ele vai dar aos seus filhos. Então, a gente tem que entender, trazendo novamente a memória, o primogênito ele recebe a liderança da família, o primogênito recebe uma herança maior, o primogênito também recebe a responsabilidade da continuação ali da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, certo? Então, pensando nisso, a gente sabe que é de extrema importância a primogenitura. Então, aqui, ó, de direito aqui, de nascimento, Rúben deveria receber a primogenitura. Porém, o que aconteceu? Rúben, ele se deitou com Bila, a escrava de Raquel, que era a concubina de seu pai. Fazendo isso, ele desonrou seu pai, então perdeu esse direito. Quando se perde esse direito, é passado para o próximo filho, que é Simeão. Porém, Simeão e Levi, que é o terceiro filho, praticaram também o mal, matando aqueles homens que estruparam Diná. Lá atrás, né? Se eu não me engano, os amalequitas estruparam, um deles estrupou Diná. E aí eles enganaram esses homens falando para eles se circuncidarem. E quando eles estavam com dores em suas camas, no terceiro dia, se eu não me engano, eles vão lá e matam todos os homens da cidade. Então, eles fizeram isso sem autorização do pai, agiram mal, mentiram para aqueles homens. Então, eles praticaram o mal. Então, eles perderam também esse direito, tanto Simeão como Levi. Então, aqui dos filhos de Lia, quem recebeu, no caso, o direito profético aqui de primogenitura foi Judá. Deixa eu colocar uma cor mais escura. Judá acabou recebendo. E nós sabemos que lá na frente, de maneira profética, Jesus virá dessa genealogia, certo? De Judá. E aí nós vamos ver aqui, ó, a gente leu hoje esse capítulo, o capítulo 49, onde Jacó vai abençoar os seus filhos, e a gente vai ver a bênção de Judá. Então aqui, ó, Judá vai falar assim, ó: Judá, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele está falando de quem? De Jesus. O cetro é aquilo que o rei carrega sobre as mãos, né? O cetro significa um reinado. Então, Jesus, que é o rei eterno, nunca se apartará da casa de Judá, porque profeticamente Jesus ele veio da tribo de Judá, dessa genealogia. E aí ele vai falar assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Aqui é uma profecia sobre Cristo quando ele vier com sua glória. Ele vai pisar, né? Ele vai pisar, vai sujar suas vestes de vinho, né, de sangue e tal, que ele vai trazer justiça, vai trazer toda aquela glória que a gente sabe que vai acontecer lá no final, lá em Apocalipse, que a gente vai falar com mais detalhes mais à frente. Então aqui a gente entende que Judá, aqui pela ordem, foi o que recebeu a primogenitura, no caso aqui, pensando somente em Lia. Agora Raquel, a gente sabe que Raquel a gente tem José, certo? Só que profeticamente falando, Jacó, quando a gente leu hoje, ele vai tomar Manassés e Efraim como filhos. E ele vai passar o direito da primogenitura de José para Efraim.
no caso, é filho de José. Efraim é o menor, porque Deus revelou a Jacó que o menor seria maior. Então, Efraim recebeu esse direito, no caso, ao invés de Manassés, certo? Então, o direito era para ser de Manassés, vou até colocar em vermelho. Porém, devido à profecia que Deus revelou a Jacó, quem vai receber é Efraim, que eu coloquei aqui de azul. Por que eu falei que agora não é José, mas Efraim? Agora eu vou falar sobre o que vai acontecer a partir de agora, quando todos se tornarem tribos. Porque assim, são 12 tribos de Israel no total, certo? Levi não é contado, lá na frente, Levi não será contado como tribo. Ele vai pertencer a Deus. Então, se nós contarmos aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui dá um total de 11 tribos. Diná não é contada, por quê? Porque é mulher. Então, a herança, as tribos, elas eram contadas pelos homens. As mulheres, elas não eram contadas. Nesse caso, então, Diná, ela é tirada aqui. Então, vai ficar faltando um. Aí, Jacó adota, então, os seus netos, Manassés e Efraim, colocando como se fossem filhos. Então, não existe, lá na frente, não vai existir a tribo de José. Vai existir a tribo de Manassés e Efraim, que representam José, tá? Então, José vai se dividir em dois, Manassés e Efraim. Então, só estou trazendo esse panorama para que a gente possa já ir clareando e compreendendo o que vai acontecendo. E lá na frente eu vou dizendo o que vai acontecer, que elas vão se dividir e a gente vai começar a entender o que realmente, o que são as promessas que foram feitas aos filhos de Jacó, né, as tribos, e que vai se refletir à igreja, vai se refletir aos judeus e vai se refletir também ao fim dos tempos, tá? Então eu vou parar só até aqui, só para a gente ter uma noção, amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.